Bom dia a todos, né? É importante eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa live. Hoje eu quero passar algumas informações, né? No final nós vamos ter em torno de 5 perguntas. É lógico que depende do tamanho das perguntas, né? Ao final que vai ser digitada lá no chat do YouTube e nós faremos 5 perguntas para o professor, para o nosso convidado. O nosso convidado é o professor Jorge Luiz Nicolas Aldi, ele é da PUC do Rio Grande do Sul, ele é coordenador da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação, o PNPG, e lembrando que o professor Aldi é professor titular da Escola Politécnica e superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC do Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre o novo modelo de avaliação da CAPES, né? Ele vai abordar o avanço da pós-graduação a partir da proposta de aprimoramento aprovada pelo CTC. Essa live vai ter um período de em torno de 90 minutos, né, a 1 hora, em torno de 60 minutos, 1 hora, e depois nós teremos em torno de 30 minutos para perguntas. Então, eu passo a palavra para o professor Aldi. Muito obrigada por ter aceitado o convite da Unesp, né? Aqui vai estar presente praticamente os coordenadores de PPGs, todos foram convidados, docentes, então fique à vontade, Aldi, para fazer suas colocações. E, mais uma vez, muito obrigada. Aldi, teu som acho que está desligado. Desculpe. Obrigado, Thelma, e toda a tua equipe aí da Unesp, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Para mim é uma enorme satisfação de estar aqui contigo, né, pessoalmente, e falando aos mais de 150, né, PPGs, né, que é um conjunto de pós-graduação da máxima importância no nosso país, né. Então, eu vou de imediato, Thelma, então, já para a apresentação, né, ao longo da apresentação, vou usar essa hora que eu tenho para a apresentação, tentando dar um pouquinho do cenário e dessa proposta de aprimoramento do modelo de avaliação da pós-graduação, a partir de demandas do Conselho Superior, que eu vou explicar. E depois, como disse a Thelma, a gente vai ter o tempo necessário, né, para conversar e trocar ideias, que essa é a nossa proposta. Só me dá um tempinho para mim fazer um upload aqui da apresentação. Tela inteira. Compartilhar. Opa. Quando você faz o upload, eu estou vendo que tem pessoas do país assistindo. Então, eu não vou citar todas, mas muito obrigada por estarem assistindo. Estou vendo que tem pessoas do país assistindo. Então, eu não vou citar todas, mas muito obrigada por estarem assistindo. Thelma, vocês já estão vendo a tela principal aí? Sim. A apresentação? Sim. Vocês já estão vendo a tela principal aí? Então tá. Então vamos lá. Vamos falar um pouco, então, dessa proposta de aprimoramento do modelo de avaliação da pós-graduação brasileira, a partir dessa perspectiva, vamos dizer assim, da Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG, que eu pretendo dar o contexto dessas ações. Da mesma forma, Thelma, eu já recebi diversas mensagens aqui, tem diversos colegas da comissão que estão nos acompanhando aí, né, a Lúcia, a Santuz, o Plonsky, aí da USP, o Ney Soma, o Adalberto, estão todos também acompanhando, acho que pelo YouTube, né, que vocês estão fazendo broadcast disso aí. Bom, a Comissão Especial, então, de Acompanhamento do PNPG, ela foi instaurada em 2011, né, quando foi aprovado, e quando entrou em vigência o PNPG, esse PNPG, né, 2011, 2020, esse PNPG, ele traz duas diferenças com relação aos 5 anteriores, dois aspectos bem singulares desse Plano Nacional de Pós-Graduação, quando o professor Jorge Guimarães conduziu a elaboração, muitos de nós, né, participamos lá nos anos de 2009 e 2010, um deles é que as metas do PNPG foram incorporadas pela primeira vez pelo Plano Nacional de Educação, pelo PNE, em especial das 19 metas do PNE, 2 são diretamente do PNPG, aquela de chegarmos a esse ano, né, incrível, mas passaram esses 10 anos, com muitas emoções ao longo desse tempo todo,
mas nós chegamos a 2020, nós temos duas metas do PNE que saem do nosso PNPG, que é aquela de titularmos 60 mil mestres, né, que já passamos desse número, e 25 mil doutores, que vamos chegar nesse ano de 2020 a 25 mil doutores titulados. Me recordo na época lá, pareciam dois números assim quase impossíveis de atingir, né? 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano, né? E os mestres nós já atingimos há 2 anos atrás, já quebramos a barreira de 60 mil, e os doutores esse ano já é capaz de ter fechado, provavelmente já fechou os 25 mil doutores titulados desse ano de 2020. Mas além dessa característica do PNE, tem uma outra característica interessante, que foi a primeira vez, né, que foi a comissão que elaborou o PNPG, decidiu pela criação de uma comissão especial de acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação, coisa que não aconteceu nos outros planos. E essa comissão foi nomeada, esse comitê assessor, na realidade, independente, né, foi nomeado pelo Ministério, pela CAPES, lá em 2011. Eu estou nessa comissão desde 2011, e na realidade eu entrei nessa comissão e até na presidência da comissão, que eu estou até hoje, porque na época eu presidi o Fórum de Pró-Reitores, né, que até é do Diretório Nacional, inclusive, né, do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Brasil, do FOPROP, e o Jorge Guimarães, depois de participar lá da elaboração, me convidou para presidir a comissão, e fui ficando, à medida que foram trocando, né, nesses 10 anos foi um decênio, eu diria, bem movimentado, né, porque nós passamos por 4 presidentes da República, uns 6 ou 7 ministros da Educação, 4 ou 5 presidentes da CAPES, né, a comissão foi sendo ajustada ao longo desse tempo, apesar de alguns de nós, lá uns 4 ou 5, estamos desde o início. Mas o PNPG, ele basicamente, o volume 1, né, que é o PNPG em si, tem esses capítulos que estão aí. O capítulo sempre foi, né, o capítulo mais emocionante, não só desse PNPG, mas antes também, o capítulo que trata da questão da avaliação, né, sempre foi o tema mais candente, assim, vamos dizer, né, que suscita mais emoções, as questões relacionadas à avaliação, que é os mecanismos pelos quais nós somos avaliados, né, os nossos PPGs são avaliados. E nesse sentido, a atuação da comissão, ela teve uma característica também interessante nesses 10 anos, né, que completa agora esse ano, daqui a 3, 4 meses, encerramos, né, as atividades da comissão, que foi uma atuação, vamos dizer assim, meio paralela, né, sob demanda do Conselho Superior em 2 momentos ao longo desses 10 anos. Nós fizemos 3 relatórios de acompanhamento do PNPG, estamos fazendo o último agora, né, que a gente deve entregar, não sei se no final desse ano, início do ano que vem, em função dessa questão toda desse ano, totalmente atípico que a gente está vivendo. Mas em 2 momentos, nós fomos chamados pelo Conselho Superior, pela presidência da CAPES, para apresentar pareceres consultivos ao Conselho Superior e à comunidade. Em 2013, muitos de vocês devem lembrar, né, todos que estavam no sistema, uma das recomendações mais fortes e marcantes desse PNPG, lá em 2009, 2010, era ampliar o ciclo avaliativo, era triênio, né? E além de ampliar o ciclo avaliativo, diferenciar o ciclo avaliativo dos programas 6 e 7, do PROEX. Então, lá em 2013, já no 2º, 3º ano de vigência do PNPG, a gente estava numa situação de muita inquietação, né? De muita inquietação no sistema com relação ao que seria essa ampliação. Muitos devem lembrar, né, que tinham propostas ali de passar para 5 anos, de programas 6 e 7 terem 7 anos, 6 anos, 8 anos de ciclo avaliativo, né? E naquele momento, o Jorge Guimarães era o presidente da CAPES, o Lívio era o diretor da DAVE, numa reunião do Conselho Superior, eu me lembro quando a gente apresentou o primeiro relatório de acompanhamento do PNPG, dos indicadores, eles acharam por bem, né, o Conselho Superior, a presidência da CAPES, de solicitar que a comissão ouvisse a comunidade e apresentasse um parecer ao Conselho Superior, tentando superar aquela situação de inquietação, vamos dizer, naquele momento. Nós fizemos um trabalho fundamentalmente junto ao FOPROP, muito forte, né, com todas as regionais do FOPROP, e aos comitês de área, e assim por diante, mas principalmente com o FOPROP, e fizemos aquela proposta de 4 anos, passarmos para quadriênio, né, sem diferenciar os programas 6 e 7. Foi a primeira vez que a gente apresentou uma contraproposta, vamos dizer assim, contradizendo o próprio PNPG, por entendermos, depois de ouvir todos os atores naquele momento, de que não seria bom para o sistema fazer essa diferenciação, principalmente pelas visões e pelas características das regionais Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país com relação ao ciclo avaliativo e à diferenciação dos programas 6 e 7.
Nós apresentamos aquele relatório ao Conselho Superior em 2013, se não me lembro, no final do ano, foi aprovado por unanimidade e iniciou o processo quadrienal, né? Nós estamos agora fechando o segundo quadriênio esse ano, né? A mesma coisa aconteceu em 2017. Em 2017, quando a gente apresentou, aí já não era mais o Jorge Guimarães, era o professor Abílio Baeta Neves, o presidente da CAPES, se eu não me engano, o Lívio já tinha saído da DAV, agora não me lembro se era a Rita ou se era a Sônia, mas era nessa transição entre a Rita e a Sônia. O Lívio já era membro do comitê, né? O Lívio saiu da DAV e veio como membro do comitê. O Conselho Superior, em 2017, também, naquele momento, muitos devem lembrar, estavam surgindo muitas propostas, né, de mudanças no sistema avaliativo, algumas mudanças bem radicais, assim, de que há grupos de PPGs, modelos diferentes para padrões diferentes de PPG e assim por diante. O Conselho Superior nos pede, então, que a gente parasse um pouco o nosso trabalho de acompanhamento do PNPG e apresentássemos uma proposta de aprimoramento do modelo nacional de avaliação da pós-graduação, e foi o que fizemos ao longo dos anos 2017 e 2018. Né? Naqueles 2 anos, nós trabalhamos com 13, 14 entidades, né? Andifes, Abruen, a entidade de vocês, né? Dos reitores, das estaduais, e Abruc, CNPq, Ministério de Indústria e Comércio, Ministério de Ciência e Tecnologia, CTC, que mais? Confap, Consect. Estou esquecendo alguma coisa. Tem mais entidades aí que a gente atuou formalmente, né? Convidamos todas elas a participar, fizemos diversas reuniões. SBPC, ABC, me lembro que passamos um dia inteiro lá em São Paulo, na sede da SBPC, lá na USP, aliás, em São Paulo, falando com todas as associações científicas, né, do país. E dali emerge aquele relatório de 2018. Né? Em dezembro de 2018, na última reunião do Conselho Superior, sob a presidência do Abílio, o ministro era o Mendonça, e aí sim a diretora da DAV já era a Sônia, nós apresentamos a proposta que terminou ficando conhecida como modelo multidimensional. Né? E foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior e por todas as entidades que participaram do processo. Com muita tranquilidade, foi uma coisa super tranquila, suave, e foi lá que nós falamos de muitas coisas, de sugestões, redução do número de áreas, fusões dos PPGs, ampliação do número mínimo de docentes, diversos aspectos, vem tudo de lá, né? Esse relatório que nós entregamos, que é o que eu estou falando aqui com vocês hoje, que é esse relatório de maio agora, de 2020, dos indicadores, não tem absolutamente nada de diferente ou de novo, vamos dizer assim, do que foi apresentado e aprovado em 2018. Tanto que a partir de lá, a Sônia começou a trabalhar junto à comunidade, como diretora da DAV, na implementação de diversas recomendações e sugestões, né? Porque a gente sempre trabalhou muito próximo da Sônia, né? Sempre foi uma pessoa, assim, maravilhosa com relação à comissão, de uma proximidade muito grande, tanto a Sônia quanto o Sérgio Avelar, né? Que é hoje o diretor interino, né? Da DAV. Então a Sônia vem trabalhando, inserindo muitas coisas no atual quadriênio das recomendações que vinham da comissão, diversas, né, muitas coisas mesmo. Ela vinha preparando o sistema para isso, só que infelizmente ela saiu, né, agora em março, e a gente ficou nessa situação que nós estamos hoje, um pouco complexa, vamos dizer assim, de não termos, até onde eu sei, né, não sei se essa semana foi nomeado o novo diretor da DAV, mas até a semana passada, vamos dizer assim, não tínhamos ainda o novo diretor da DAV. Bom, essa comissão, então, a configuração atual, ela existe desde 2011. A configuração atual é essa, né? Eu sigo na comissão desde o início, mantenho essa presidência, apesar de todas essas mudanças que ocorreram. O professor Adalberto Val, que é vice-presidente da ABC, né, da Academia Brasileira de Ciência, lá do IMPA. O Adalberto Graça, acho que todos conhecem, né? Acho que todos os coordenadores de pós conhecem o Adalberto, né? Tem uma trajetória muito bonita lá na CAPES, já atuou na DPB, na época do Márcio, já atuou na DAV, na época do Lívio. O Carlos Eduardo, que é diretor da Embrapi, colega aqui do Sul, aqui da Federal do Rio Grande do Sul. O professor Plonsky, aí da USP de São Paulo. O Lima também está desde o início, né? Desde que começamos juntos na comissão em 2011 com o Jorge Guimarães, ex-reitor da Federal do Sergipe, ex-diretor da DPB também na CAPES. A Lúcia Galvão, né? Da Unesp, aí, vocês conhecem ela. O Cury também está desde o início, né? Desde a primeira versão. O Cury foi, ele era membro do CNE, hoje ele é presidente do CNE, já faz alguns anos.
O Márcio também, acho que todos vocês conhecem, né, da USP, foi o último presidente do FOPROP antes do Carlos, né, no FOPROP, antes da diretoria atual, essa que a Thelma faz parte junto com o Carlos. O Ney Soma, do ITA, aí de São Paulo também, o professor Rui Otávio, da Estácio, e a professora Santuza, da Federal de Minas Gerais. Essa é a nossa configuração. Nós tivemos, até o ano passado, nos primeiros 8 anos da comissão, né, nós sempre tivemos também a presidente da NPG, né, a Tamara, que foi muitos anos presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a professora Helena Cury, durante 8 anos também, quando era presidente da SBPC, e depois continuou também representando a entidade, e o Lívio, diversas pessoas que passaram pelo comitê. Essa proposta de aprimoramento que foi aprovada em 2018, então, no Conselho Superior, que contou com aquela participação realmente enorme da comunidade nas discussões, aquele relatório que vocês devem conhecer, está na página da CAPES de 2018, né? Ele era um consenso entre todas as entidades que nós consultamos, né, indicadas pelo CTC, de que o principal fator de sucesso da pós-graduação brasileira, né, que eu acredito que sem dúvida nenhuma é o nível da educação brasileira, da educação, né, em todos os níveis, de maior destaque internacional, né, com os melhores indicadores em padrões internacionais, tem por trás o motor, né, o que representou e o que representa o processo avaliativo da CAPES no aprimoramento e na qualidade dos nossos PPGs. Né? Mas também era unanimidade naquele momento, quando nós fomos chamados pelo Conselho Superior para fazer esse estudo, essa proposta, né, à comunidade, ao Conselho Superior, de que aquele modelo avaliativo ele tinha atingido um ponto de esgotamento, né, e que ele realmente deveria ser repensado e aprimorado, né, evoluir como um mecanismo vivo, como é todo o processo avaliativo. Primeira coisa que nós fizemos lá em 2017, primeiro semestre ainda, lembro bem daquelas reuniões, foram reuniões muito importantes que nós tivemos da comissão, com diversos convidados, que foi o que a gente chamou assim de redefinir o foco, né, o objetivo central dos nossos PPGs, que até então tinham, não todos, mas uma característica geral, era um foco bastante forte, né, na questão da formação de pessoal qualificado para o avanço, vamos dizer assim, para a própria área científica e tecnológica do nosso país, né, para o próprio sistema de formação de nível superior, e em especial pós-graduada do país. E isso foi ampliado, incluindo uma visão de uma formação da pós-graduação tão importante quanto no avanço da ciência, no avanço do desenvolvimento tecnológico, mas também na contribuição ao desenvolvimento econômico e social, local, de atuação dos PPGs. Né? Isso foi um aspecto muito importante, porque ele explica muito de onde emerge essa visão do multidimensional. Né? Muita gente, até hoje, né, a coisa que eu mais digo, o Márcio, o Adalberto, quando a gente faz as palestras, né, no país inteiro, nesse momento está tendo uma outra palestra que o Lima está fazendo lá no Nordeste, a gente, ao contrário do que o pessoal acha, né, muita gente acha que o modelo que a gente apresentou é o U Multi-Ranking, aquele modelo alemão, holandês de avaliação de universidades, mas na realidade quando a gente apresentou a proposta do modelo que a gente chamou de multidimensional, porque tinha 5 dimensões, a gente nem conhecia o modelo U Multi-Ranking, a gente só veio a conhecer depois. Nós só fomos para a Holanda e para a Alemanha para conhecer o modelo, junto com a Sônia, junto com a Helena Nader, eu e outras pessoas da comissão, depois que o modelo já tinha sido definido, apresentado e assim por diante. Mas naquele momento, em 2018, nós já tínhamos indicado ali 10 áreas de necessária revisão, necessário aprimoramento. E o critério aqui era assim, era pelo menos 10 daquelas entidades que nós consultamos, que eram 13, deveriam estar de acordo, era o que a gente chamou de consenso, né? Consenso mínimo, para trabalhar essa proposta de aprimoramento, para viabilizar que ela fosse aprovada como foi, por unanimidade naquele Conselho Superior de 2018. Uma era a questão da autoavaliação institucional, a importância do modelo avaliativo brasileiro, começar a considerar a autoavaliação institucional um elemento importante e significativo do processo avaliativo da pós-graduação. E é daqui que deriva aquela questão do planejamento estratégico da pós-graduação brasileira, porque a autoavaliação deverá ser, ou deveria ser, se for aprovado isso, feita em função do planejamento estratégico institucional da pós-graduação. A questão do impacto, isso vem de diversas frentes, né, de todas as entidades dos reitores, CONFAP, CONSEC, de todos os lados, de uma maior preocupação
da análise de impacto no e contribuição ao desenvolvimento econômico, social, a questão das assimetrias, né, intra-regionais do país e a contribuição dos PPGs. A manutenção de um modelo único de avaliação, porque havia naquele momento, muitos de vocês devem lembrar, muitas propostas de permitir que áreas diferentes tivessem modelos avaliativos diferentes, né? Tinha uma proposta muito importante, muito boa, inclusive, da ABC, de criar 4 grupos avaliativos e assim por diante. E ali se adotou uma lógica de manter um modelo único de avaliação, só que ao invés de ser com uma única dimensão, um único conceito, com 5 conceitos, né? O que a gente chamou de multidimensional. A questão das produções indicadas, isso aqui foi muito de uma visita, de uma viagem, do conhecimento do modelo inglês, né, trabalhar menos com indicador quantitativo, né, do volume de produções e mais com um conjunto, né, de produções, de artigos, de seja o que for, produções artísticas, culturais ou artigos científicos, para avaliar a produção não só do docente, pesquisador, credenciado, mas também do próprio PPG, a relevância social, o impacto social, o acompanhamento de egressos, né, isso surge muito forte, né, que é a necessidade, vamos dizer assim, dos PPGs terem um acompanhamento dos estudantes que passam pela sua formação pós-graduada. Esse balanço de indicadores quantitativos e qualitativos foi uma unanimidade entre todos, né, uma questão que a gente aprendeu, que é muito complexa, né, parece fácil dizer, né, que tem que ter um balanço melhor entre indicadores qualitativos e quantitativos, mas quando a gente começa a falar de indicadores qualitativos, emerge todo um modelo mental que a gente tem, todos nós, eu também, né, que sou da área de ciência da computação, é muito complexo, a gente aprendeu muito, né, nesses os últimos 3 anos lidando com essa temática, principalmente quando fomos conhecer esses modelos na Holanda, na Alemanha. A questão da mudança do Qualis, o Qualis sempre foi o item mais controverso, desde 2017, sempre foi o mais controverso, porque todo mundo concordava que o Qualis tinha que mudar, o difícil era achar 2 que entendessem que a mudança deveria ser a mesma, né? Então, entre a extinção do Qualis e o Qualis único, tinha todas as possibilidades possíveis, intermediárias. A própria comissão, essa é uma área muito interessante, porque a própria comissão do relatório de 2018 entendia que era importante a lógica de trabalhar com o Qualis de referência por grandes áreas do conhecimento, né? E no último relatório, agora de maio, nós mudamos essa posição, indicando a pura e simples extinção do Qualis, deixando que cada área definisse o seu padrão de avaliação da produção, né? Que eu vou falar lá no final. A questão da internacionalização como uma dimensão relevante e a necessidade de maior clareza nas fronteiras dos PPGs 5, 6 e 7, né, onde o critério de internacionalização sempre foi o mais importante, e a questão da inovação, né, principalmente sobre uma lógica de um conceito de inovação um pouco mais expandido, ou bem mais expandido, daquela lógica de inovação tecnológica unicamente direcionada à relação com empresas, né, inserindo uma visão de inovação cultural e inovação social importante, né? E aí surgem, então, as 5 dimensões, né? Essa aqui já é a versão final, mas ela foi mudando, né, desde que nós começamos. Então, uma dimensão de formação de pessoal, uma de pesquisa, uma de inovação e transferência de conhecimento, uma de impacto na sociedade e outra de internacionalização. Então, o que muda aqui? Hoje, se vocês chegam para mim, eu sempre dou esse exemplo, né, e perguntam o meu PPG, né, que é o Ciência da Computação aqui da PUC do Rio Grande do Sul, é fácil de responder. O meu PPG, ele tem conceito 6, ponto, acabou. Se esse novo modelo for realmente implementado, aprovado e implementado, eu não teria mais como responder dessa forma simples, que o meu PPG tem conceito 6. Eu teria que dizer que na formação de pessoal ele tem conceito, sei lá, hipoteticamente, né, conceito 5, na pesquisa 7, na inovação e transferência de tecnologia 6, no impacto na sociedade 5 e na internacionalização 7. Estou chutando, né? Mas, e eu não teria uma nota única, né? Eu não teria, então soma os 5, divide por 5, o PPG aqui, então, é 5.4. Não teria isso, né? A riqueza do multidimensional era permitir essa avaliação, vamos dizer assim, a percepção da sociedade, da comunidade científica, de o quão bem posicionado, vamos dizer assim, nessa escala de 1 a 7, em cada uma das dimensões, estaria cada um dos nossos PPGs. Isso tudo é lá de 2018, não tem novidade nenhuma aqui agora. O que acontece, então, a partir dessa aprovação em 2018, aquele mesmo Conselho Superior, presidido ainda pelo Abílio, né, nos solicita que a gente fizesse um segundo estudo, porque como ele foi aprovado por unanimidade naquele momento, eles pedem para a gente, o Conselho Superior, que a gente continue fora do nosso trilho de acompanhamento do PNPG,
e a gente apresentasse uma proposta de linhas gerais e diretrizes para os indicadores dessas 5 dimensões. Um conjunto de sugestões que depois a DAV pudesse, de uma forma bem simplificada, ou a mais simplificada possível, criar os indicadores que comporiam cada uma das 5 dimensões. Isso foi feito ao longo do ano de 2019, vocês lembram que em 2019 mudou o governo, vamos dizer assim, né? Mudou o ministro da Educação, mudou o professor Anderson, que hoje é o reitor aí do ITA, aí perto de vocês, aí em São Paulo, era o presidente da CAPES, assumiu a presidência da CAPES. Primeira coisa que a gente fez, nós fomos conversar com eles, colocamos os cargos à disposição, a comissão, aquela história toda, quando tem mudança de governo, e ele manteve as nossas atividades e manteve essa solicitação de que nós fizéssemos esse relatório, esse estudo ao longo de 2019, propondo, então, um conjunto de indicadores, que era um detalhamento, vamos dizer assim, para que a DAV pudesse se apoiar nisso para definir os critérios finais, né, os indicadores finais. Todas as reuniões, todas, sem exceção, ao longo do ano todo de 2019, que nós tínhamos, quando o mundo era presencial, né, parece faz tanto tempo, a gente tinha reuniões na CAPES todo mês, às vezes 2 vezes por mês, sempre participavam junto a Sônia, né, ou o Sérgio, ou a Thalita, lá da DAV, né, sempre foi um trabalho muito próximo, né, foi sempre muito bom trabalhar nesses 10 anos, 9 anos, né, junto à CAPES, junto à DAV, nesse sentido, né, a comissão sempre teve todo o apoio, vamos dizer assim, todos os momentos da CAPES nesse decênio. Analisamos todos os documentos gerados na DAV, no CTC, no FOPROP, né, ao longo do ano passado, com relação aos indicadores, que a Sônia vinha criando já grupos de trabalho para discutir isso, para discutir inovação, para discutir as dimensões, né, internacionalização e assim por diante. E apresentamos, em janeiro, nós entregamos ainda ao Anderson, ele ainda não tinha assumido a reitoria do ITA, entregamos o relatório, entregamos em fevereiro o relatório para o professor Benedito, né, presidente da CAPES agora, né, tinha vindo lá da reitoria do Mackenzie, de São Paulo aí também. Entregamos o documento e na primeira reunião de março, a primeira reunião presencial do Conselho Superior, nós íamos fazer a apresentação. Uma semana antes começou essa questão toda, né? Essa loucura toda aí que a gente vive, né? No mundo todo, né? Da pandemia. E aí foi cancelada a reunião, entramos no modo remoto e só foi possível, aquela reunião do Conselho Superior só foi remarcada no modo remoto para maio, para 21 de maio. Foi quando nós apresentamos isso que nós estamos falando aqui, né? Isso que a gente está compartilhando, né? E esse modelo em construção, o meu foco da fala aqui com vocês é muito mais esse histórico todo, as principais contribuições, todas elas definidas e aprovadas em 2018, não tem nada de novo agora. A única coisa que muda, o que esse segundo relatório faz é trazer o que nos pediram no Conselho Superior, um conjunto de sugestões, de indicadores. E é o que a gente fez. Se vocês olharem o relatório da comissão, 90% do relatório, das páginas do relatório, é um conjunto de sugestões para cada dimensão do multidimensional, né? Para cada dimensão de um conjunto, né? Uma reflexão e um conjunto de indicadores indicados, sugeridos, para que a DAV, né, e a comunidade, né, pudessem usar como uma referência, que foi o que o Conselho nos propôs. Nós nunca tivemos a pretensão, ninguém é louco, né, na comissão, de querer propor um novo modelo avaliativo da CAPES. É claro que não. O que a gente fez foi o que o Conselho Superior nos pediu. Era uma contribuição a mais para o necessário aprimoramento do modelo, né, dentre outras que surgiram e que continuam surgindo, diga-se de passagem. Então, nessa parte aqui, eu não vou me aprofundar muito, eu vou passar relativamente rápido, porque vocês têm o relatório, né? Muitos de vocês já devem ter assistido. Acho que nós, no âmbito da comissão, eu acho que nós já passamos de umas 30, no mínimo, 30, assim, sem margem de erro, apresentações, seja para o FOPROP, para o CTC, para os coordenadores de área, para muitas universidades, para diversos PPGs, a gente fez também para áreas, né? Para áreas de comissões de área, comissões não, associações, né, entidades de área. Então, a gente tem feito isso, um grupo de nós, né, da comissão, eu, o Márcio, o Adalberto, o Lima, temos feito essas apresentações. Então, vou falar um pouquinho de cada dimensão, o que a gente apresentou, porque realmente não terminou, apesar de ser o foco do relatório, né, o que menos as pessoas se preocuparam foi com essa questão aí das indicações, das sugestões dos indicadores, né, foi muito mais para na realidade, o que gerou mais polêmica ou inquietação, que eu gosto do jeito que o Robério, lá do FOPROP Nordeste, diz, né? Das inquietações foram todas geradas, surpreendentemente,
com relação a aspectos que são de 2018, já previamente aprovados, que não geraram polêmica nenhuma na época, mas que foram agora que eu vou falar no final, né, que são as 9 recomendações finais que a gente resgatou, que no relatório não são mais do que 2 páginas, é um parágrafo para cada um só. Mas com relação à dimensão formação de pessoal, e a segunda dimensão, que é a de pesquisa, são aquelas que a gente diz que são as mais consolidadas, né, no âmbito do nosso sistema avaliativo. A gente está super acostumado a trabalhar com isso, né, trabalha com isso há muito tempo. No sistema, boa parte do resultado da nossa avaliação surge daí, né, vem principalmente da avaliação da pesquisa, né, da produção científica. Mas então, nessa área aqui, não vou nem me aprofundar muito, né? A formação de pessoal é bem tranquilo para a gente, né? Vou falar um pouquinho da dimensão de pesquisa, um pouquinho mais, porque na dimensão de pesquisa a gente implementa depois toda uma série de considerações e análises, sugestões, né? Linhas gerais e estratégias, que era o que o Conselho Superior tinha nos pedido. A gente aqui já apresenta algumas coisas um pouquinho diferentes, muitas delas que a Sônia foi incorporando já, né? Preparando, como ela dizia, né? Muito bem, diga-se de passagem, preparando o sistema nesse quadriênio para o próximo quadriênio, que seria o novo modelo, seja ele qual fosse, né, aprovado, mas a CAPES já estava indo nessa linha desde o Abílio, né, desde a Sônia. Que era trabalhar, por exemplo, com as 3 produções mais relevantes de cada pesquisador, né, de cada pesquisador credenciado no PPG. O próprio PPG indicaria 5 dentre aquelas 3 mais relevantes de cada pesquisador, as 5 mais relevantes, sejam elas produções acadêmicas, artísticas, né, técnicas e assim por diante, como uma forma de introduzir um componente qualitativo muito forte, né, nesse processo, né, vem muito do modelo inglês. Eu me lembro que isso aqui, quando a gente visitou lá a Inglaterra, era muito forte isso, né, a forma de analisar a produção científica, né, em termos de qualidade. A terceira dimensão, aqui a gente fez, aqui foi um exercício muito interessante da comissão, porque nós tínhamos a preocupação de trabalhar a dimensão de inovação de uma forma bem mais ampla do que a inovação tecnológica, né? Projetos com empresa e patentes, que era basicamente a visão que a gente tinha, né? Que muita gente, pelo menos, tinha. E aqui a gente trabalhou com uma lógica que foi propor uma ideia, né? Um modelo que incorporasse uma visão de avaliação, não só a inovação econômica, né? Aquela que vem por meio de captação de recursos em projetos com empresas, geração de startups, né, e assim por diante, mas que também contemplasse as dimensões de inovação social, de inovação cultural, né, de inovação ambiental, ou seja, uma visão bem mais ampla, né, muito mais orgânica da questão do que é a inovação associada à pesquisa, né, como derivada da ciência, né, aquela inovação que chega e transforma a sociedade, seja na sua dimensão empresarial, vamos dizer assim, tecnológica, seja na sua dimensão social, seja na sua dimensão cultural, né? E aí nós propomos uma lógica, né, uma estrutura de que os indicadores para essa dimensão poderiam, que é uma sugestão, né, lembre-se, é uma comissão consultiva, poderiam ser divididos em 3 grupos, um grupo sociocultural, um grupo de indicadores, né, um grupo ambiental e um grupo econômico. E para cada um desses grupos, nós teríamos indicadores que permitiriam compor o conceito final, a nota, vamos dizer assim, dessa dimensão de inovação e transferência de conhecimento. Com uma característica interessante que eu vou aproveitar para falar aqui, quando a gente comentou lá em 2018, né, naquele relatório, a manutenção de um sistema único, né, e não permitir que cada área ou grupos de áreas tivessem modelos diferentes de avaliação, a lógica que a gente propôs é assim: as dimensões são as mesmas para todos, os indicadores são os mesmos para todos. Agora, os pesos relativos de cada indicador dentro da dimensão, cada área definiria o seu. E a operacionalização de cada indicador, ou as métricas, vamos dizer assim, associados a cada indicador, poderiam ser definidos, ou deveriam ser definidos, por cada área de conhecimento. Então, por exemplo, isso tudo surgiu aqui, na questão da inovação. Por exemplo, um PPG da área de humanidades, como, por exemplo, pegar uma área bem central nas humanidades, tipo filosofia, por exemplo, um PPG de filosofia, um PPG de educação, eles poderiam, por exemplo, definir que o peso dos indicadores de inovação socioculturais representariam 90% do resultado da dimensão inovação e transferência de conhecimento, enquanto que o ambiental e o econômico, 5% cada um. Já um PPG da área tecnocientífica, vamos dizer assim, das áreas tecnológicas, poderia definir que o grupo de indicadores econômicos representaria, sei lá, 70% do resultado dessa dimensão, e o ambiental 20% e o sociocultural 10%. E por aí vai, né, com muita liberdade no âmbito de cada área. E para cada um desses grupos, a gente apresenta
um conjunto de sugestões. Para os grupos socioculturais e ambientais, a gente trabalhou com uma ideia de sugestão de indicadores todos qualitativos, né? Onde o PPG indicaria, então, inovações sociais relevantes, né, ou culturais relevantes, né, de uma forma descritiva, mostrando os impactos e a relevância disso. No ambiental, a mesma coisa, né, o mesmo tipo de abordagem qualitativa, no máximo 3 projetos, produtos ou processos, né, ou inovações de sustentabilidade ambiental no âmbito da atuação do PPG, local, internacional, seja qual for. E o terceiro grupo, e somente o terceiro grupo, que aparece essa coisa em azul ali, que muita gente achou que era para tudo, envolveria, aí sim, né, porque aqui entra a questão da captação de recursos financeiros em projetos com empresa, que entra a captação, a geração de spin-offs, né, acadêmicos, ou seja, startups, empresas, as patentes, né, os licenciamentos de patentes, cultivares, seja lá o que for, né, registro de software, modelos de utilidade, e aqui sim nós teríamos uma dimensão financeira envolvida para ser avaliada. Mas lembrando que esse grupo econômico, para muitos PPGs, talvez tivesse o peso 5% na avaliação da dimensão, por exemplo. Né? Então não vou aprofundar aqui, mas aqui faz um detalhamento. Finalmente, a quarta dimensão é a de impacto na sociedade. Né? Essa aqui sim, essa aqui é o que a gente achava que ia ter mais, que ia propiciar mais reflexão e discussão, né, na comunidade. Que aqui a gente deu uma inovada, vamos dizer assim, a partir do conhecimento de alguns modelos internacionais também, de uma expectativa antiga também, muitas conversas na CAPES, né? Acho que muitos de nós, né, muitos de vocês, muitas vezes devem ter participado de conversas em diversos momentos, nos últimos 15 anos na CAPES, 10 anos na CAPES, não, 15 anos na CAPES, de, por exemplo, se fazer um exercício de avaliação com avaliadores externos, né? Eu me lembro de muitas vezes conversar sobre isso, na área internacional, por exemplo, que os programas do PROEC 6 e 7 poderiam ter uma avaliação externa. Se fez tentativas disso, né, com o Lívio, com o Jorge, com o próprio Abílio. Né? Mas nós usamos esse conceito para a área de impacto na sociedade. A gente imaginou e propôs para reflexão, né, propôs que essa dimensão fosse avaliada por uma comissão específica, ou seja, ao invés da comissão diária, que estaria avaliando todas as outras dimensões, né, indicadores, aqui, a comissão diária tivesse um conjunto de pessoas que viesse da sociedade, atores externos ao meio acadêmico científico da área específica, né, com notória atuação e capacidade de análise do impacto das atividades acadêmico-científicas na sociedade para compor a avaliação. Então, nós teríamos uma comissão com participação majoritária externa, né, para dar esse olhar realmente a partir da sociedade, a partir da descrição de produtos, né, ou ações de impacto na sociedade, até 5, né, dos PPGs, de cada um dos PPGs. Depois a dimensão de internacionalização, aqui também, vou me permitir passar rapidinho, porque não tem nada de muito novo aqui, não tem nada de diferente. Chegamos a pensar também em manter aquela lógica que se falou tanto, né, de ter uma comissão internacional para avaliar a internacionalização, mas terminamos achando que não era o caso, né, porque muitas pessoas, muita gente, inclusive até hoje, né, principalmente o próprio professor Benedito, presidente da CAPES, muita gente acha que internacionalização não deveria ser uma dimensão, né, a internacionalização estaria diluída, vamos dizer assim, na forma de indicadores nas outras 4 ou 3. A própria proposta atual, o novo modelo, o Coleta atual, né, a forma como se conduziu os documentos de área e tudo, ele está definido basicamente em 3 dimensões, né, a dimensão de programa, a dimensão de formação, que reúne as dimensões de formação de pessoal e pesquisa, e a terceira dimensão que está ali é a de impacto na sociedade, que reúne as demais, né, que nós chamamos de impacto na sociedade, na proposta, inovação, né, e transferência de conhecimento. São 3 dimensões, vamos dizer assim, né, no desenho atual, já para esse quadriênio. Então, mas nós preferimos não usar isso, porque realmente tinha muita visão divergente com relação, apesar da comissão ter muito claro, realmente, na comissão, apesar de entendermos essas visões de que a internacionalização não deveria ser uma dimensão independente, muitos de nós na comissão até concordamos com isso, mas achamos que não era o momento ainda, que seria bom manter ainda um direcionador importante da questão da internacionalização como uma dimensão própria, né, e não diluída nas demais. Então aqui não tem nada de muito novo, né, é realmente aquilo que a gente recebeu de solicitação, é um conjunto de sugestões de indicadores para que a DAV, né, a comunidade,
fosse um documento a mais, né, de contribuição para a análise do novo modelo avaliativo, que entraria em funcionamento em janeiro de 2021, né, quando acaba esse ciclo avaliativo que nós estamos. Eu acho que todos vocês, né, muitos de vocês devem estar acompanhando, né, nós na comissão do PNPG apresentamos há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, ao presidente da CAPES, considerando fundamentalmente 2 aspectos, né? O fato, a saída da Sônia, né, em março, que vinha acumulando um conhecimento, uma participação direta em todo esse processo, quando a Sônia se afasta, vamos dizer assim, da DAV, né, e já se passaram acho que uns 4, 5 meses, a gente não tem ainda o novo diretor da DAV titular, vamos dizer assim, tem o Sérgio, né, que é muito bom, mas está como interino. A gente entende que se passou muito tempo, né, não tem como definir o novo modelo avaliativo, que não está nada definido ainda, em 2 meses, que é o que falta, né? E isso é um aspecto, né? E outro aspecto é que esse volume de definições é enorme, né? Vão ser 5 dimensões mesmo, vão ser 3, não vai ser uma só. Nós não vamos ter esse modelo com essas características multidimensionais, que amplia a visão avaliativa e enriquece, vamos dizer assim, a percepção social e acadêmica da avaliação de cada PPG. Nós vamos manter um modelo com algumas pessoas do CTC, o Bob e assim por diante, apresentaram propostas já de manter o modelo unidimensional, né, subdividido em 3 dimensões, ou seja, alguém em algum momento, né, vai ter que tomar as rédeas desse processo e definir qual vai ser o próximo modelo. E aí nós apresentamos essa sugestão ao professor Benedito, há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, começamos a falar com todo mundo, no próprio, com todo mundo, no sentido de sugerir que o ano de 2021 fosse um ano... Tem gente, isso não foi a gente que bolou, mas muita gente usa um ano sabático, né? O próximo ciclo avaliativo não começasse em 2021, começasse em 2022, para que a gente, que eu digo o sistema, né? A comunidade, né? E a DAV, né? A CAPES, pudesse definir qual vai ser, afinal, o novo modelo avaliativo, que começaria a ter vigência, né? O próximo ciclo avaliativo em 2022 a 2025, e não 2021 a 2024. Isso é uma razão. E a outra razão que a gente apresenta é que nós já estamos em setembro, né? E daqui a pouco é outubro, e esse PNPG, ele acaba, né? Nós estamos fazendo o último relatório agora do PNPG 2011-2020, e ainda não foi nomeada ainda a comissão do novo PNPG, né? 2021-2030, quer dizer, nem tem ainda nenhuma orientação, ainda nenhuma visão em termos de PNPG, do 6º PNPG, né, do PNPG, 6º ou 7º, agora eu me esqueci se o nosso é o 6º ou é o 7º, acho que o nosso é o 5º, o 6º PNPG 2021-2030, não tem nem a comissão nomeada ainda, ninguém sabe exatamente quem vai fazer parte ainda, né, a CAPES está aguardando, acho, o MEC, para criar isso. Então aí vem essa sugestão aí da gente começar o próximo quadriênio em 2022, que muita gente no sistema tem apoiado, o próprio professor Benedito já disse isso em algumas reuniões, mas eu acho que não formalmente ainda, né? A gente não tem uma definição formal ainda, acho que em algum momento isso vai ser definido. Mas aí tem as famosas propostas complementares. Quando a gente acabou o relatório com o conteúdo, que era aqueles indicadores, a gente resolveu elencar 9 itens, como consta ali no relatório, dizendo assim, pessoal, isso aqui são 9 itens que tem que ser visto antes do novo modelo avaliativo entrar em funcionamento. Só para lembrar, porque tudo isso já estava lá no relatório de 2018. Um deles, e a comissão se posicionou sobre cada um deles, né? É uma coisa que essa comissão, ao longo de 10 anos, não pode ser acusada é de não se posicionar, de ficar em cima do muro, né? A gente sempre teve posições, até pelas pessoas que compõem a comissão, todos, né? Ex-reitores, ex-coordenadores de pós, ex-pró-reitores. É uma comissão com opiniões, vamos dizer assim. Com opiniões, sempre foi, né? Em todas as configurações. Sempre foi muito bonito trabalhar nessa comissão, porque sempre foi uma discussão muito rica, né? Muito forte e muito rica, né? Sempre conseguimos convergir no final, mas sempre com discussões polêmicas muito interessantes, muito, muito boas, né? De participar. E então, para cada um dos itens, nós nos posicionamos. Ora, essa é a nossa posição. Nós somos um órgão consultivo, então é a nossa posição. Mas quem vai decidir isso aqui é a comunidade, né? O Conselho Superior, o FOPROP, o CTC, são as áreas, né? A dinâmica, a CAPES, né? Que é a responsável definir. Primeiro item, então, o ciclo avaliativo. Nós recebemos muitas sugestões de aproveitar esse momento agora e sugerirmos, retomar aquilo que o PNPG dizia, de diferenciar os ciclos, né, para os 6 e 7, e ampliar o ciclo avaliativo de 4 pelo tamanho do sistema, não sei o que mais. Nós terminamos achando por bem que para o próximo ciclo era melhor manter como está, né? Primeiro, sem diferencial. Em segundo lugar,
como quadriênio, porque a gente dizia, já em 2018, e quando fizemos esse relatório, que na verdade ele ficou pronto em novembro do ano passado, né, dezembro do ano passado, esse ano foi só o problema da pandemia, que foi apresentado em maio, mas ele ficou pronto em dezembro do ano passado. A gente já dizia que ia ter a nova comissão do PNPG, o PNPG 2021-2030, e queria discutir isso e propor, né, se era o caso de ampliar mais ainda o ciclo avaliativo, diferenciar e assim por diante. Então, a nossa posição é essa, que o próximo ciclo avaliativo ficasse em 4 anos, até que o PNPG novo definisse isso. O segundo é a questão dos indicadores únicos, né? Nós sempre fomos muito sensíveis, porque isso aqui sempre foi uma demanda muito forte da DAV, né? A preocupação de não permitir modelos avaliativos diferentes, seja por grupos de PPG, seja por vocação dos PPG, seja por o que for. E aí nós criamos essa lógica de que todas as dimensões seriam comuns para todos os PPGs, todos os indicadores seriam comuns para todos, mas as métricas, a operacionalização dos indicadores e os pesos poderiam ser definidos por cada PPG, vamos dizer assim, cada PPG não, cada área de avaliação, né? Cada uma das 49 áreas, vamos dizer assim. Bom, aí já entramos, né, no campeão de polêmica, inquietação, como diz o Robério, campeão de inquietação, que é um item que nós já tínhamos falado em 2018, já tínhamos discutido isso, fazia parte lá daquele documento. A gente só lembrou aqui a importância de antes do próximo ciclo avaliativo, porque isso aqui é uma coisa que não pode interferir, não pode mudar isso no meio do ciclo avaliativo, né? Isso aqui só poderia mudar antes do próximo ciclo avaliativo, depois do ciclo avaliativo vigente, né, que a gente está, e essa mudança ocorreria só no início do próximo quadriênio, vamos dizer assim. Mas tinha que ser definida antes. E a nossa sugestão era, pelos motivos que acho que todos já devem estar cansados de ouvir falar, né? Era uma redução, e essa frase foi de uma infelicidade, fomos nós que escrevemos, mas nós já chegamos à conclusão, eu já cheguei à conclusão, que foi muito infeliz, porque todo mundo entendeu que a gente estava sugerindo que deveria passar para 9 áreas, as 49 para 9 áreas. Nós nunca dissemos isso. A nossa questão, a nossa preocupação com essa redução era que a gente mantivesse a referência das 9 grandes áreas, porque tinha muitas propostas de acabar com aquela lógica das 9 grandes áreas. Em vez de trabalhar com 9 grandes áreas, trabalhar com 4, que era humanidades, sociais aplicadas, técnicos científicos e mais uma. Saúde, ciências da vida. Então a gente dizia, manter a referência das 9 grandes áreas e desdobrar ali dentro. E a nossa perspectiva sempre foi o número de área cair das 49 atuais, cair, que eu digo, é reduzir o substantivo para nós, para algo ao redor de 40, de 35 a 40 áreas. Porque com 40 áreas, a gente achava que já era um impacto muito forte, porque reduzir 9 áreas, na realidade, significa mexer em 40% dos... Né? Porque uma área reduzida acoplada com outra, a gente mexe em 2 áreas. E isso já seria extremamente complexo no sistema. Então, nós tínhamos essa preocupação de manter as 9 grandes áreas e ter essa análise que já vinha sido discutida há muito tempo. Isso não foi invenção nossa de 2018, isso aí só apareceu no relatório porque muita gente, muita entidade já falava disso, da tendência de cada vez ampliar mais o número de áreas de avaliação e que era necessário dar uma sinalização no sentido contrário. Dentro dessa linha aí de 35 a 40 áreas, né? Apesar de que existiam propostas de usar a referência do Saival, usar outras referências que daí cairiam para 25 áreas, entre 20 e 30, vamos dizer assim. Mas, bom, isso aqui terminou evoluindo depois que nós apresentamos a CAPES, a presidência da CAPES, né? Depois daquela reunião do CTC, criou até um grupo, né, que é presidido pelo professor Carlotti, ali, o pró-reitor de pós-graduação da USP, que está fazendo esse estudo, né, essa análise, deve apresentar nas próximas semanas à comunidade, né, a CAPES, o resultado dessa análise que está em desenvolvimento ainda. O outro item são os docentes, né, nós também apresentamos aqui a sugestão da utilização de uma única categoria, ou seja, ou o docente é credenciado e é do programa ou não é, né, sem a necessidade de manter a diferenciação de permanente e colaborador. Na realidade, o que a gente diz ali é que isso aí tem que ser revisto, né? É isso que significa essas propostas, mas nós nos posicionamos, olha, nós entendemos que essa altura do campeonato se poderia trabalhar com uma categoria única de docentes, né, nesse sentido, como sugestões que a gente recebeu ao longo desses anos. A questão da avaliação e fomento, né, esse é outro aspecto que causou bastante preocupação, inquietação no sistema. A gente na comissão realmente entende que a utilização de parâmetros diferenciados
para a definição do fomento, e entendendo o fomento aqui não só bolsas, mas também custeio e investimento para os PPGs, seria saudável ao sistema a gente usar múltiplos critérios nesse sentido, ou seja, basicamente não mais, que na verdade já faz muitos anos, faz mais de 10 anos que não existe mais a correspondência entre a avaliação e fomento, né? Todos vocês devem saber, eu tenho certeza que vocês devem ver essa realidade também nos mais de 150 programas de vocês. Tem programas que hoje e há muito tempo, que eram programas 3, 4, que hoje são 6, 7, que tem menos bolsas que programas que eram 6, 7, que nos últimos 8, 10 anos vieram para 5, para 4. Então ficou muito desregulado isso, né, desnivelado. E a gente entende na comissão, sempre entendeu, isso nunca mudou na comissão, a lógica de que os critérios multivariados, vamos dizer assim, para a definição de fomentos é importante para contemplar questões de assimetrias não só interregionais, mas intrarregionais também, apoio a PPGs da região norte, por exemplo, né? Ou seja, diversos fatores, nunca dizendo que a avaliação não é um fator importante, nunca dizendo que a avaliação não é o mais importante fator para a definição do fomento. O que a gente diz é que a avaliação poderia, né, uma sugestão, não ser o único. O que, na verdade, já ocorre há no mínimo 10 anos no sistema, né? Programas, projetos especiais para bolsas, para determinadas universidades, para determinadas áreas. Vocês lembram quando teve aquela questão do Zika, agora do Covid? Vocês lembram uns anos atrás, 6, 7 anos atrás, acho que como é que é? O Emídio era o diretor lá da DPB, todos os doutorandos do Norte e Nordeste receberam bolsas, né, independente do volume de bolsa do PPG. Sempre ocorreu, há muitos anos ocorre isso. O que a gente fez aqui foi só dizer o que já acontecia. Política institucional de pós-graduação, já falei, né, isso é um dos aspectos que a Sônia mais trabalhou, né, nesses últimos 2 anos, eu acho. Muitas instituições estão trabalhando no desenvolvimento de seus planos estratégicos institucionais, né, e é dentro desse contexto que a Sônia sempre trabalhou a lógica, vamos dizer assim, de indução, né, que ela utilizou para estimular as instituições, via as pró-reitorias, basicamente, que tem essa responsabilidade institucional de rever o seu, como é que eu vou chamar assim, portfólio, né, de oferta de PPG, seja por meio das fusões incentivadas, né, pela CAPES, seja pelo maior, como é que a gente diz isso, adensamento, pela ampliação do número de docentes médios, pelo menos, né, nos PPGs, maior concentração de PPGs do país, tem 9, 10, 11 docentes no PPG, é a maior concentração. Vocês conhecem aquela curva, né? Total de docentes do PPG. E a Sônia sempre nos relatava, nos mostrava ali os dados, né, da CAPES, de algumas instituições que tinham, eu me lembro agora eu não vou citar a instituição, mas assim, 8, 9, 10 PPGs na mesma área de avaliação, a mesma instituição. Bom, eu posso citar um caso, eu mesmo aqui na PUC, eu cheguei a ter 3 PPGs na odontologia, 3 programas diferentes dentro da mesma área de odontologia, que nós, aqui, por exemplo, nós transformamos num só, né? Consolidamos, vamos dizer assim, usamos essa lógica das fusões, transformamos os 3 PPGs, nós tínhamos 3 PPGs, um com conceito 4, o outro 5, e o outro 5, nós hoje temos um só com conceito 6, né? Então, isso vem muito dentro dessa lógica do planejamento estratégico institucional da pós-graduação, que vem muito daquelas contribuições que o Abílio, quando era presidente da CAPES, trabalhou muito com a CONE, né? Acho que todos vocês lembram da CONE, né? No âmbito, vocês lembram do print, né? Para a gente apresentar as propostas do print, né? A gente tinha que primeiro aprovar o plano estratégico institucional de internacionalização, né? Vem muito daí também. Questão do Qualis, né? Que eu já falei antes, né? Sempre foi algo muito complexo, né? Complexo pela não convergência. Nós terminamos, no final das contas, mudando, isso nós mudamos de 2018 para 2020, a comissão, propondo a extinção do Qualis. Mas em que contexto? A nossa percepção, ao fazer essa extinção, exatamente por considerar, né, que primeiro que o Qualis cumpriu um papel muito importante, né? Em segundo lugar, pela consolidação do sistema, das áreas, e assim por diante, tranquilamente, cada área poderia definir o seu padrão
de avaliação da produção. Quem quisesse criar algo parecido com o Qualis, ou o próprio Qualis na sua área, poderia criar. Se algumas áreas quisessem se juntar e fazer uma... Quem quisesse usar uma métrica internacional de um indexador, alguma coisa assim, poderia usar. Quem quisesse usar um padrão livro, como algumas áreas preferem, poderia usar. Ou seja, a ideia era dar liberdade. A nossa sugestão era essa, dar liberdade, dada a maturidade do sistema, das áreas, que cada área definisse. Mas tem também uma proposta muito boa, né, que o próprio CTC desenvolveu, que é uma proposta do Qualis de referência, né, que também está em análise, muito provavelmente, eu acho que vai ser a que está sendo usada nesse quadriênio, né, talvez termine ficando no futuro, não seja essa a linha de extinção, e sim, eu me lembro que com a Sônia a gente trabalhava na lógica de que o Qualis referência seria uma ponte no futuro, ou poderia ser uma ponte no futuro para a própria extinção do Qualis. Mas isso é uma das coisas que tem que ser definida, né? Antes do próximo quadriênio, não para o atual. Nada do que eu estou falando aqui se refere ao quadriênio atual. Tudo que nós trabalhamos nesses últimos 3, 4 anos a pedido do Conselho Superior é para o próximo quadriênio, não para o quadriênio atual. E, finalmente, escala de notas, né? Com essa história de 5 notas, vamos dizer assim, uma para cada dimensão. Muita gente tinha uma preocupação de que a tendência natural nossa ia ser somar 5 dimensões, dividir por 5, e aí o meu programa ia ser 5.4. E isso não pode, né? Não faz sentido nenhum. Mas no final das contas, depois de avaliar essas propostas de voltar para aquele, vocês lembram que antigamente era ABCD, né? A gente preferiu manter 1 a 7, né, que já está consolidado, e contar com a compreensão de que não faz sentido isso. E claro que tem toda uma lógica que tem que ser detalhada aqui, né? Quais são as dimensões determinantes de um PPG aberto ou não? Eu não posso ter um PPG com um conceito menor do que 3 na formação e na pesquisa, mas eu posso ter um PPG com uma avaliação inferior a 3, sem comprometer o próprio funcionamento do PPG na internacionalização, ou mesmo na inovação, né? Então, isso tudo são coisas que têm que ser definidas, que não foram, né? Porque a coisa não avançou, né? A Sônia saiu, todas essas coisas que a gente já conversou, que nos levou a essa proposta aí de começar só em 2022, o próximo ciclo avaliativo. Os cursos novos a Sônia até já implementou, nem vou falar disso aí. Então, para concluir, quanto tempo eu tenho ainda? 7 minutos, né, Thelma? Eu tenho 6 minutos. Então, uma coisa muito importante, né, é o entendimento, e isso que a gente mais diz nas reuniões. A atuação da comissão foi uma atuação sempre que nós saímos da nossa função básica, né, que está na portaria de 2011, que está no PNPG, que era acompanhar o PNPG, foi por pedido do Conselho Superior, da CAPES, né, da presidência da CAPES na época, seja em 2013 com o Jorge Guimarães e com o Lívio, seja em 2017 com o Abílio e com a Sônia, ou com a Rita, como agora, que na realidade agora é uma decorrência ainda de 2018, lá com a Abílio, né, confirmada pelo Anderson, e depois agora pelo Benedito. Mas a nossa posição sempre foi, somos uma comissão assessora, somos uma comissão formada por gente com um grau de experiência razoável, vamos dizer assim, no sistema, né, como eu disse antes, é um perfil de pesquisadores com larga experiência de gestão, também na área de pós-graduação e de pesquisa. E quando o Conselho Superior as 2 vezes nos solicitou, nos incitou a apresentarmos uma contribuição, nós assim fizemos, né? Na de 2018, que foi a proposta realmente do modelo multidimensional, ouvimos toda a comunidade, em todas as instâncias, exaustivamente, eu devo dizer, que gerou aquele relatório de 2018. Esse relatório de 2020 é um detalhamento só dos indicadores de 2018 que nós fizemos. Em todos os momentos, nós sempre fomos extremamente, eu diria até chatos, né? Até demasiadamente desagradáveis, muitas vezes, em dizer de que tudo que nós estávamos propondo desde 2017 deveria se referir exclusivamente ao próximo ciclo avaliativo. Todos nós, sem exceção na comissão, todos nós, eu posso falar por mim assim diretamente, né? A coisa que mais me deixava indignado nos 12 anos que eu fui para o reitor era aquela história de ficar mudando a regra do jogo durante o jogo, né? Tá no meio do quadriênio, mudava o Qualis, mudava não sei o quê, mudava o coleta, mudava o documento de área. Era um horror, né? Então, nós como comissão sempre, vocês não vão encontrar um documento nosso, uma apresentação nossa, que não diga isso aí que está no segundo. Tudo que nós estamos falando é para o próximo ciclo avaliativo. Nós entendemos e sempre entendemos de que durante o andamento do jogo não se deveria mexer nas regras do jogo. E é por isso que a gente faz aquelas considerações finais, dizendo tudo que nós achávamos que tinha que estar bem definido antes de começar o próximo quadriênio, para não ficar mudando as coisas durante o quadriênio, né? Isso aí sempre foi um mantra para nós.
Claro, aí a gente diz o próximo ciclo avaliativo 2021, 2024, porque essa história de propor que fosse 2022, 2025 foi depois, né? Quando deu esses atrasos. É a pandemia, né? Que mudou toda a nossa realidade, todas essas complexidades que a gente está vivendo no país, também na área política, né? Bom, então ali está de novo, né? A participação da DAV, né? Da CAPES, sempre foi muito próximo. Bom, tem 2 minutos para dar tchau ainda. Né? Tchau não, para me colocar à disposição para as perguntas. Então, se vocês me permitem, muito obrigado aí pela atenção. E eu devolvo a palavra, então, para a Thelma. Professor Aldir, muito obrigada. Eu acho que foi muito boa e esclarecedora, né? Nós vamos fazer a parte de perguntas, mas antes eu queria esclarecer uma coisa, que nós trouxemos o professor Aldir, né, para ele expor um assunto importante, que é questões muito específicas, um assunto importante sobre o PNPG. E eu tenho visto nas perguntas aí que tem muitas questões específicas, né? E tem certas questões, essas especificidades, elas devem ser feitas às próprias áreas de avaliação, porque o professor, ele representa uma comissão, junto com todos os representantes que ele elencou aí, né, para discutir o PNPG. Ele foi fazendo algumas coisas, a comissão foi designada para alguns assuntos. Mas quem define as regras de avaliação da CAPES não é essa comissão, é a CAPES. Então, é muito importante que vocês tenham um contato direto com as coordenações de área para conhecer quais são os critérios de avaliação da área, né? Então, isso é extremamente importante. Antes de a gente começar as perguntas, eu quero, de novo, né, dizer que nós organizamos essa webinar. São vários webinars, né, que vocês vão ver, eu vou projetar no final, nós temos mais 4, que é realmente para discutir um pouco e conhecer o que está acontecendo em relação ao Qualis, em relação ao planejamento estratégico. Então, assim, foi esse o objetivo, e a abertura tinha que ser com o professor Aldir, porque ele é o presidente da comissão do PNPG, que é onde boa parte das coisas são discutidas, mas todos os critérios, né, as especificidades de cada área de avaliação, que são 49 áreas, que eu peço para os coordenadores lerem os documentos de área, todos os 49 documentos de área já estão na página da CAPES, né? Então, assim, a gente fazia a pergunta em relação ao que era o teor da palestra do professor Aldir. Então, foi feito um levantamento, nós vamos fazer 5 perguntas, né? A Jaqueline e a Cecília que estão organizando, eu vou pedir, então, acho que é a Jaqueline que vai ler as perguntas para passar as perguntas para o professor Aldir. Bom dia a todos. Obrigada, professor Aldir, pela sua participação, pela exposição do assunto. Ela é sempre muito interessante e importante para conhecimento de todos. E aqui nós selecionamos, na verdade, as perguntas, considerando algumas questões. Muitas dúvidas, como a professora Thelma nos salientou, elas estão relacionadas a questões muito específicas do Qualis, a questões específicas de como enquadrar um docente na plataforma Sucupira, e esse não é, neste momento, o objetivo do debate para esse assunto do aprimoramento. Eu vou reiterar, na verdade, eu vou perguntar novamente algumas perguntas que estão aqui, buscando agrupá-las. Então, uma delas que é recorrente, que dá essa inquietação, como foi dito na palestra. O novo modelo avaliativo, aí eu acho que tem que ser na sua percepção, será adotado já neste quadriênio ou não? Há uma dúvida muito grande acerca dessa questão. E, sucessivamente, outras perguntas relativas a isso, que nós temos quase 500 pessoas assistindo essa nossa live. Vou colocar uma sequência e aí você pode explorar à medida que considerar relevante, né? A compatibilidade entre programas deverá mudar, né? Baseada nessas 5 dimensões. Eu acho que a pessoa quis dizer comparação entre programas. E é uma dúvida, que eu acho que também seria a sua percepção, porque, volto a dizer, como a Thelma bem explicou, essas especificações virão no próprio relatório de avaliação da CAPES. Como ficaria a distribuição de recursos e bolsas com todas essas mudanças relacionadas à avaliação ocorrer em dimensões?
Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta... Jaqueline, vamos fazer, calma, senão o professor Aldir se perde. Então, agora ele responde essas duas, depois você faz as outras. Tá, acho que melhor é assim, né, Aldir? Sim, Jaqueline, até porque eu fiquei com uma só aqui, que é essa questão da comparabilidade. A primeira é da comparabilidade, e a segunda é a distribuição de recursos, é isso? Sim, é uma pergunta com duas perguntas embutidas, né? A comparabilidade e a questão das... Bom, Jaqueline, deixa eu dizer assim, primeiro eu vou fazer um rápido comentário à Thelma, agradecendo a Thelma, porque nessas apresentações todas que nós fizemos, tanto eu quanto o Márcio, quanto todos nós que fizemos as apresentações, o maior volume de perguntas realmente sempre é uma coisa que para nós fica claro que as pessoas às vezes acham que a comissão é a CAPES, nós não somos da CAPES, a única pessoa da CAPES que está na comissão é o Adalberto Grassi, ele é o representante da CAPES na comissão, a comissão é uma comissão nacional, independente, de avaliação, a gente não tem atuação na CAPES, a gente não representa a CAPES. A gente é uma comissão assessora do MEC, da CAPES, desde 2011, com relação ao PNPG. Então, eu sempre digo assim, não existe como ter qualquer conflito de responsabilidade entre os nossos relatórios e o que a gente fala e o que a Thelma colocou ali da CAPES, da DAV. Nós somos uma comissão assessora consultiva. A gente dá palpite, a gente sugere coisas. Nós não definimos nada, nós não somos deliberativos. Com relação ao quadriênio atual, a gente não tem participação nenhuma, zero. Nunca participamos de uma reunião sobre o que está acontecendo com o Qualis, com o documento de área, porque não tem nada a ver conosco. Isso tem a ver com a DAV, com a CAPES, né, a diretoria executiva da CAPES. Então, só agradeço a Thelma esse esclarecimento, porque era o que eu normalmente respondia para metade eu, o Márcio, para metade das perguntas, para entender isso claramente, né, o que é essa comissão e a CAPES, que é outra coisa, né? Os documentos de área, os coordenadores de área e assim por diante. E aí eu vou para as duas perguntas. A comparabilidade entre os PPGs. Sim, a lógica do modelo multidimensional, eu não vou ter mais como olhar assim na área de... qualquer área que vocês escolham, na área de história, e dizer quais são os programas 7, quais são os programas 6, quais são os programas 5, quais são os programas 4. Não vou ter mais isso. Eu vou ter na área de história, qualquer uma das 49 áreas hoje de avaliação, eu vou poder analisar qual é o comportamento, né, qual é o resultado, vamos dizer assim, do processo avaliativo com relação à dimensão produção científica dos PPGs de história ou com relação à dimensão internacionalização dos PPGs de história ou com relação à dimensão impacto na sociedade. Eu vou dar um exemplo, vou compartilhar assim com vocês um exemplo que eu sempre usei muito, né, sempre gostei de usar esse exemplo, que pega uma instituição perto de vocês aí. Eu sempre uso a USP como exemplo, porque a USP é a nossa maior instituição, né, nos rankings internacionais e assim por diante. E eu sempre cito um exemplo assim. Se eu acho que é lícito supor, né, é um puro exercício de futurologia, mas eu acho que é lícito supor de que se a gente for pegar assim, no conjunto dos PPGs, ou numa área específica, um PPG da USP, o potencial prévio à avaliação pelo grau, pelo nível dos pesquisadores, como vocês aí na Unesp, né, na Unicamp, né, vocês estão no topo da colina, né, da ciência brasileira, isso é que é verdade, vocês estão no topo da colina, o que é muito bom para nós como país. Mas é lícito supor que numa dimensão de produção científica, por exemplo, um PPG da USP, por uma série de fatores, a expectativa de que eu tenha PPGs com uma avaliação 7 ali na dimensão produção científica, assim, ao natural, né? Mas eu sempre me atrevo, né? E já falei isso até na reunião da USP, né? Com o Márcio, quando a gente fez a mesma apresentação, faz umas 2 semanas atrás. Mas eu me atrevo a dizer que, por hipótese, eu acredito que a Universidade Federal do Amazonas, um PPG da Universidade Federal do Amazonas, na dimensão impacto na sociedade, potencialmente tem a probabilidade de um resultado 7 ou superior do que o de um PPG da USP, porque o papel e o impacto na sociedade da Federal do Amazonas, na região amazônica, me parece ser muito superior. Porque se a gente analisar o impacto na região de São Paulo, por exemplo, da USP, a USP, ao lado dela, tem uma instituição como a Unesp, a Unifesp, a Unicamp, sei lá, PUC Campinas, Mackenzie, sei lá, tem grandes e qualificadíssimas instituições junto.
Mas quando a gente vai para uma região como... Eu peguei a capital do Amazonas, né? Manaus, imagina no Acre, imagina no interior, em Parintins. É evidente que o volume de instituições é menor, o porte das instituições, até por características históricas, né, de desenvolvimento e assim por diante, o que tenderia a gerar um resultado avaliativo, que nós consideramos na comissão muito rico, desde 2017, quando surgiu essa ideia, de, por exemplo, fazer aparecer alguns PPGs de algumas instituições, por exemplo, nessa dimensão impacto na sociedade, com níveis 6, 7, ou seja, os níveis mais altos de impacto nas suas comunidades, que talvez nunca conseguissem ter esse grau de reconhecimento ou de identificação, quando o modelo avaliativo basicamente é determinado pela produção científica. Nós tivemos lá em 2017, quando fizemos aquelas reuniões, alguns de vocês devem conhecer o professor Álvaro Prata, ele era diretor, eu acho, ou secretário executivo do NCT, ele tinha sido reitor da Federal de Santa Catarina, aqui pertinho, aqui em Floripa, e eu me recordo do Prata apresentando para a gente um conjunto de dados que ele dizia que com 3 ou 4 indicadores, no modelo anterior, né, dos triênios de avaliação, com 3 ou 4 indicadores, todos eles de produção científica, reproduzia 95% do resultado final da avaliação. Né? Então, a riqueza do modelo multidimensional é oferecer condições de análise e de percepção social e da comunidade científica mais rica do desempenho de cada PPG nas diversas dimensões, partindo da hipótese de que alguns PPGs têm uma vocação mais direcionada para o impacto na sociedade, outros para a inovação, outros para a internacionalização, outros para a produção científica, outros para a formação. Mas, realmente, a pergunta dessa professora ou desse professor, que a Jaqueline sintetizou ali, de alguns professores, dessa comparabilidade entre PPGs, vai mudar, sim, vai mudar, porque muda. Se mudar, né, se realmente mudar para um modelo multidimensional de verdade, ou seja, onde as notas, os conceitos sejam diferentes, muda tudo, né, do ponto de vista de conceituação. E aí eu já engato com a segunda pergunta. Inclusive, a questão da distribuição de recursos e bolsas. Este item, ao professor ou professora que fez a pergunta, que a Jaqueline me fez, eu acho que ele é mais interessante até de análise, porque a gente na comissão sempre teve a percepção de que isso já mudou há muito tempo. Aquela visão que nós tínhamos, avaliação e fomento casado, ou seja, o resultado da avaliação determina todo o fomento e o investimento, já mudou há muito tempo. Há muito tempo. É só olhar a distribuição de bolsas, a distribuição de recursos para os PPGs. É só analisar isso. Eu tenho na minha instituição aqui PPGs. Na minha instituição, claro, a PUC aqui a gente tem poucos PPGs, são 24, 25. Mas metade deles são 6 e 7. 12 deles são 6 ou 7. Né? Eu tenho PPGs aqui, conceito 7, conceito 6, com menos bolsas do que outros PPGs da mesma área, de outras instituições, que são conceito 5, conceito 4. Porque ao longo do tempo esse modelo, as questões regionais, as questões corretas, as questões de assimetrias regionais, as questões de áreas estratégicas e assim por diante. Eu costumo dar um exemplo nessa área da minha experiência como pró-reitor, 12 anos aqui na PUC. E nós aqui, quando comecei na pró-reitoria, não tínhamos nenhum programa nota 6 ou 7. E 12 anos depois, nós tínhamos 11 programas, 6 e 7. Mas nós fizemos uma estratégia de fomento aqui, continuamos fazendo, que ela é multifacetada. Não é só dar mais recursos para os PPGs mais avaliados. É claro que o principal critério é o resultado da avaliação. Mas a gente tem que ter também recursos e fomento para que os programas 3 possam virar 4, e depois 5, e depois 6, e depois 7. A gente tem que ter uma preocupação com áreas portadoras de futuro. Eu quero estimular a área de biologia celular e molecular, eu quero estimular a área de novos materiais, eu quero estimular a área de antropologia, por uma razão própria da minha instituição. Eu tenho que concentrar recursos nesses PPGs durante um tempo para permitir que eles realmente aflorem, desde contratação de pessoal até alocação de bolsas e assim por diante. Então, o modelo multidimensional, ele ofereceria também essa possibilidade, sem nunca querer dizer de que este item específico da avaliação não seja o mais importante e que deveria ter um maior grau de impacto no fomento. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que o principal critério de fomento seria o resultado, por hipótese, na dimensão produção científica, ou na dimensão formação de pessoal, ou uma composição entre formação de pessoal e produção científica. Não sei.
mas isso poderia ser definido. O que o modelo ofereceria é uma riqueza maior de possibilidades, vamos dizer assim. Agora, os critérios que vão ser usados vão ser definidos depois. Mas não tem como evoluir, vamos dizer assim, aprimorar para um modelo... Aí é melhor não fazer. Isso a gente aprendeu numa reunião lá, me lembro assim, muito bem, né, com o presidente da entidade alemã, holandesa, né, do Multiranking, quando a gente foi visitar lá depois. Ele estava nos mostrando o modelo deles lá, que vocês aí, diga-se de passagem, em São Paulo, até onde eu sei, a USP, até tem a USP não, desculpe, a FAPESP, né? Tem um grupo na FAPESP que tem um convênio com esse pessoal do Multiranking para avaliação das instituições estaduais paulistas, né? A gente ficou sabendo disso quando foi lá na Holanda e na Alemanha. Eu não sei se isso aí continua, mas na época estava funcionando. E nós pedimos para o presidente desse instituto, né, criado por essas universidades americanas, alemãs e holandesas, nos mostrasse um exemplo na dimensão de engajamento regional. Lá eles têm essa dimensão, né, que nós não temos aqui, não propusemos aqui, mas eles chamam de regional engagement, de um modelo multidimensional, qualitativo. Nós propusemos muitos indicadores qualitativos, porque todo mundo queria um balanço melhor. E eu me recordo que ele nos apresentou uma descrição de um projeto para fins avaliativos de impacto, de engajamento regional. E todos nós que estávamos lá, a Sônia, o Sérgio Avelar, eu, a Helena Nader, tinha mais gente. Tinha um grupo da comissão e um grupo da CAPES. Lá, o Bob Verheim, né, que é o coordenador da área de educação. O cara nos apresentou a descrição do item, e um do grupo, perguntou para ele assim, não, peraí, mas só um pouquinho, essa descrição aí que o senhor leu agora, como é que a gente vai saber se isso aí é verdade? Como é que a gente vai auditar esse projeto? Como é que a gente... Porque o cara deu uma resposta que eu nunca esqueci e me fez mudar a minha visão sobre indicador qualitativo. Ele disse assim, olha, primeiro ele não entendeu a pergunta, né? Ele levou uns 10 minutos para entender o que nós estávamos perguntando. Quando ele entendeu, ele olhou para nós e disse duas coisas. Primeiro, ele disse assim, olha, vou ser bem sincero com vocês. Eu não consigo entender por que vocês duvidam que um coordenador de pós, por que vocês acham que um coordenador de mestrado e doutorado iria mentir num preenchimento desses. Né? Ele disse bem assim. E segunda coisa, disse, olha, se vocês querem auditar indicadores qualitativos e descritivos, eu sugiro que vocês mantenham o modelo atual de vocês totalmente quantitativo, porque não vai funcionar. Então, partir para uma lógica de indicadores qualitativos tem uma mudança de mindset também, né? Nosso, eu acho, da comunidade. E é por isso que precisa de tempo para saber se a gente quer realmente fazer isso, né? Ou não. Deu, Thelma, ou Jaqueline? Sim, acho que ela tem mais uma pergunta para fazer. Jaqueline? Sim, eu estou aprendendo aqui com tantas perguntas. Tem uma pergunta, professora, agora, no final. Na verdade, só temos essa e mais uma que a gente vai deixar para o final, que é da própria Pró-Reitoria. Vocês me escutam? Sim, perfeito. Pode falar, Jaqueline. Uma pessoa, chama Andrea Fetzner, né? Ela teria perguntado, na sua consideração, qual a influência que este relatório que foi feito do aprimoramento, aprovado já pela CAPES, teria na avaliação deste período de 17 e 20, que é a avaliação que vai acontecer no ano de 2021. Bom, Jaqueline, ou melhor, professora Andréia, eu vou responder de uma forma bem clara, que eu acho que eu tentei falar, pelo menos na apresentação, bem clara. Espero que vocês me entendam bem. A resposta é: qual a influência do relatório na avaliação desse período? Nenhum. Zero. Nós nunca trabalhamos com sugestões ou contribuições para este relatório. Primeiro, por acharmos que o que nós estávamos fazendo eram contribuições para o aprimoramento do modelo para o próximo ciclo avaliativo. Segundo, por nós entendermos como comissão, vou ser chato, como eu digo, né, que o melhor bom, vou usar a figura de linguagem que eu sempre usei, né? A analogia que eu sempre usei. Não se muda a regra de jogos durante o jogo. Essa é a nossa, sempre foi a nossa percepção. Todo relatório nosso diz isso. Então, a senhora me perguntando assim, eu vou responder bem simples. Zero, nenhum. Tudo que nós fizemos, todos os trabalhos, a proposta do modelo multidimensional, a ideia dos indicadores qualitativos, a mudança no Qualis, a revisão das áreas, tudo, sempre dissemos,
exaustivamente, de forma impertinente até, de que nós achávamos que deveria ser feito e definido antes do próximo ciclo avaliativo, com início de vigência no primeiro dia do próximo ciclo avaliativo. Bem debatido, discutido com toda a comunidade, de tal forma que quando começasse, não acontecesse surpresa nenhuma no próximo quadriênio, todo mundo soubesse no primeiro dia como é que a gente seria avaliado no último dia dos 4 anos. Agora, é claro, a gente sabe também, né? A gente está no sistema, a gente conversa, a gente sabe que muitas coisas foram sendo feitas, mas tudo bem, isso aí foi uma decisão correta também, né? Eu acho que pertinente, né? A gente... Agora, a sua pergunta, como é diretamente para a comissão, qual é a nossa percepção? A resposta é 0. Nós nunca trabalhamos com a lógica de semestre corrente. Por exemplo, vou pegar a sugestão mais polêmica de todas, as 2 mais polêmicas, qualis e revisitar as áreas de conhecimento. Sempre dissemos que essas definições deveriam ser para antes, ou seja, para o próximo quadriênio, não para o quadriênio vigente. Não sei se fica claro assim, né? Mas é isso. Ok, professor, está esclarecido. E uma última pergunta, em relação àquilo que vocês, como comissão, acreditam, né? Vocês consideram que estas propostas de aprimoramento hoje apresentadas, elas conseguiriam apresentar claramente a expertise de um programa? Seria possível demonstrar a vocação de um programa de pós-graduação diante dessas sugestões? Essa é a nossa última pergunta, professor. Obrigado, Jaqueline. Bom, eu vou lhe responder, espero que fique claro, assim, né, que a forma que eu vou responder. Do ponto de vista da comissão, a gente acha que sim, né? Porque eu acho que senão a gente não teria feito, com toda a sinceridade. A gente acha que a proposta do modelo multidimensional, à luz de todas as propostas que a gente analisou na época, em 2017, que são as propostas que a gente recebeu das entidades, tinham propostas, por exemplo, eu me recordo sempre que a proposta para mim a mais consistente, a mais legal assim que eu vi, porque é muito bem concebida, muito bem estruturada, que era da ABC, que criava aqueles grupos vocacionais, acho que vocês devem conhecer, né? Alguns de vocês devem conhecer, que criava os grupos vocacionais, 4 grandes grupos de PPG, com critérios diferentes para os 4 e assim por diante. Era uma outra proposta muito boa. Eu achava... padrão, dentro dessa lógica aí que a gente criou de dimensões e indicadores comuns e operacionalização dos indicadores e pesos diferentes, a gente terminou entendendo, Jaqueline, que essa proposta talvez não fosse a ideal para contemplar essa riqueza toda de análise que tu colocas, mas nós entendíamos que funcionava como um aprimoramento do modelo atual, de um modelo que muito bem, diga-se de passagem, como eu coloquei lá no início, muito bem, com muito bons resultados, sempre privilegiou fortemente e reconheceu fortemente a produção científica, né, e a geração de conhecimento, o que é importantíssimo, realmente eu considero o item mais importante para a avaliação de um PPG. Mas a gente sempre considerou que essas propostas que a gente fez dariam uma riqueza maior de análise e permitiria uma percepção da comunidade, ao analisar os resultados de cada PPG, mais rico, né? Ao verificar qual é o desempenho daquele PPG na produção científica, na formação, porque afinal de contas a nossa função número 1 é formação, né? Pelo menos eu acho isso, né? É formação, no impacto na sociedade, na inovação e no grau de internacionalização. Então, mas também a gente não acha que esse modelo é o melhor que existe. Esse aí foi o modelo que nós, nas limitações da composição, da nossa capacidade da comissão, entendemos ser o avanço possível de melhoria nisso que tu colocastes aí, de apresentar, que capturasse, né, essa expertise dos PPGs. Por isso que a gente sempre achou que essas propostas, tanto a de 2018 quanto essa, elas tinham que ser seguidas de uma enorme discussão e reflexões a respeito de outras possibilidades, porque tem outras possibilidades talvez tão boas quanto essa, ou melhor até, né? Nós somos um grupo ali de 15 pessoas, né? Também não tem nada de muito diferente de todos nós, né? É a mesma coisa, né?
Então, a gente quando propôs, tinha e tem a pretensão de que contribuiria. Mas nós também somos cientes de que tem outras possibilidades para fazer isso, né? Talvez algumas melhores. E é por isso que a nossa expectativa era que esse ano, quando a gente acabou esse relatório em novembro do ano passado, a nossa expectativa é que esse ano inteiro a gente ia passar. A gente, que eu digo, é a comunidade científica, não é a comissão. A gente ia ficar discutindo isso, né? Analisando, definindo qual ia ser o modelo, como é que ia ser, multidimensional, não sei o que mais. E essa época, mais ou menos, a gente já estaria com tudo mais ou menos definido. As áreas, o qualis, para começar em 1º de janeiro. Na hora que a gente se deu conta que nada disso foi possível, né? Pandemia, não sei o que mais, inquietações gerais no sistema, a gente entrou nessa linha do, pelo amor de Deus, vamos pegar mais um ano para fazer isso, porque se a gente não fizer isso, nós vamos passar o quadriênio inteiro mudando as regras do jogo a cada 15 dias, porque nós vamos começar a avaliação sem regra definida e estabilizada. Então é isso. Ok, professor. Todas as perguntas a gente, obviamente, teve que selecionar sua participação, pelos esclarecimentos, reforçando a representação da comissão nesse evento. E eu passo a palavra para a professora Thelma. Muito obrigada, viu? Obrigado, Jaqueline. Aldir, foi muito boa, assim, eu acho que esse ciclo de webinar não poderia ter sido aberto com outra pessoa do que com você, que é o que preside essa comissão do PNPG. Foi, assim, excepcional, eu tenho certeza, eu tenho visto as pessoas aqui comentando, né, parabenizando a comissão, e assim, a Unesp se sente lisonjeada de que você aceitou o nosso convite para estar aqui conosco, né? E estamos mais lisonjeados porque foi mais de 500 pessoas assistindo a sua... Está no YouTube, me mandaram a mensagem aqui que foram mais de 500 pessoas. Então, o país todo está assistindo você. Então, eu acho que foi esclarecedor esse ciclo de webinar. Nós vamos ter outras, amanhã. Eu queria até que a Thaís projetasse para mim, nós vamos ter uma amanhã com o professor Bob. Thaís? Então, eu quero chamar a atenção, né, de que amanhã nós teremos a apresentação nesse ciclo de webinar com o professor Robert Eve, que é o Bob, né? Que ele vai falar sobre a autoavaliação dos programas de pós-graduação e planejamento estratégico institucional da pós-graduação. Então, estão todos convidados, amanhã será às 14h30, né, mas, nesse mesmo molde. A próxima será a semana que vem, que vai ser a importância da qualidade da informação na plataforma Sucupira, porque se esse material não tiver bem informado, vai prejudicar a avaliação do programa. Tudo indica que seria a Thalita, que é uma funcionária da CAPES, mas ela, como vai ter reunião do CTC a semana que vem, vai ser o Manuel Brode que vai falar, não deu tempo de a gente trocar a foto. Então, a semana que vem só vai ter essa, e na outra semana, próxima, Thaís, nós vamos ter o impacto e a relevância econômica e social da pós-graduação. Quem vai falar é o professor Antônio Eduardo Martinelli, porque ele presidiu esse grupo de trabalho, né? Ele coordenou esse grupo de trabalho, vai ser no dia 23/9, às 10 horas, né? Então, todos estão convidados para essa também. E a última do ciclo do webinar vai ser no dia 24/9, às 10 horas da manhã também, que vai falar sobre qualis, as mudanças principais para a avaliação. Quem vai falar é o professor Paulo Jorge Parreira dos Santos, ele é coordenador da área de biodiversidade e ele é do grupo de trabalho, né, do qualis periódico referência da CAPES. Então, essa palestra, essa é outro webinar. Eu acho que com esse ciclo, né, nós vamos completar assim, várias informações para o aprimoramento da avaliação, para as pessoas entenderem. Então, nós queríamos realmente a abertura fosse com o Aldir, por causa do PNPG, e a gente sabe que ele é uma comissão assessora, e ele já foi levantando várias coisas. Eu sei que a avaliação multidimensional vai ser para depois, mas aqui nós vamos ter agora, amanhã, o Bob, né? Por que as outras não são a semana que vem? Porque a semana que vem vai estar ocorrendo o CTC, e todas essas pessoas participam do CTC, eles não tinham disponibilidade de data. Então, mais uma vez, Aldir, muito, muito obrigada. Em nome do nosso reitor, do professor Sandro Valentini, né?
eu agradeço, né, que você ter participado conosco aqui. E agradeço a toda a comissão, nós temos um membro da comissão, que é a professora Lúcia Galvão, né, que, por coincidência, da mesma unidade que eu, da Unesp, do mesmo departamento somos, né, a gente ficou também muito feliz que ela participasse da comissão, como todos os outros membros. E aí eu cumprimento, em nome da professora Lúcia, todas as outras pessoas da Unesp, né, que estão sempre nos representando nos diferentes cargos aí, nas diferentes grupos de trabalho, as diferentes comissões, nos órgãos aí, CAP, CNPq, FAPESP e outro mais. Obrigada, professora Aldir. Thelma, a palavra para você encerrar. Só para te agradecer em nome da comissão, né? Eu tenho certeza que a Lúcia deve estar com a gente, eu sei que o Adalberto está aí, o Plonsky assistiram, porque eu fiquei recebendo mensagens aqui do pessoal. Eu gostaria, Thelma, só de destacar assim, 2 aspectos. Um deles é esse conjunto de conversas que nós da comissão estamos tendo e estamos tendo com a comunidade. Ele se deve muito, acho que a pessoa que desempenhou o papel mais importante de articulação naquele momento mais inquieto, né, aquele momento mais complexo que a gente teve, logo depois do Conselho Superior, foi o Carlos, né, o presidente do FOPROP, né, teu colega no Diretório Nacional. O Carlos desempenhou um papel assim fundamental, né? Nós da comissão somos muito gratos à articulação e à forma como ele conduziu, com muita maestria, né, com muito cuidado, porque a gente vive um momento muito complexo, né, muito complexo, por diversas razões, não só a pandemia, e o Carlos nos ajudou muito, né, acho que ajudou o sistema como um todo, né, o FOPROP tem um papel, eu vejo cada vez mais importante, né, desde antes da época que eu estive atuando aí no FOPROP. E outro aspecto, Thelma, se tu me permites, eu acho que a conversa com o Bob amanhã de vocês é maravilhosa, né? Porque o Bob, para mim, ele tem a melhor proposta, que é diferente dessa que a gente está fazendo. O Bob participou conosco, teve visitando lá na Holanda, na Alemanha, mas o Bob tem uma inspiração também, ele tem um conhecimento do modelo americano, que é o que a gente menos se baseou, né? A gente foi mais para uma linha capturando contribuições muito mais do modelo francês, alemão, holandês, inglês. O Bob tem um conhecimento profundo, até por ser da área de educação, né, da própria área de educação, e ele tem uma proposta, uma visão que é diferente dessa nossa. Ela tem muita similaridade, mas é diferente. Ela mantém um conceito único, mantém as 3 dimensões dessas mudanças que ocorreram no CTC. Eu acho o Bob uma pessoa assim excelente para conversar e estabelecer um contraponto e uma reflexão, porque esse modelo que ele tem como eu digo, é um dos modelos muito bem concebidos, dentro de uma lógica diferente, porque ele é monodimensional, né, mantém a lógica, mas muito bem concebido, muito bem estruturado, porque ele é uma pessoa muito capaz, né, e eu participei, inclusive, das conversas com ele com relação a isso. Eu acho que vocês vão adorar, né, eu mesmo gostaria de participar, eu disse isso já para ter... Eu amanhã vou ser um dos 500, eu vou ser um dos 500 assistindo, porque o Bob acabou de concluir o documento dele, né, que estava numa versão em inglês, agora ele me mandou hoje de manhã a versão em português da proposta dele, é muito boa, vale a pena, além de falar peçam para ele dar uma palhinha sobre, porque é muito bom, é diferente do que a gente está apresentando da comissão, mas é muito bom para a nossa reflexão. Thelma, muito obrigado de novo, em nome da comissão, ao Roberto, à Jaqueline, pela oportunidade de ter estado com vocês, muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, assim, eu também quero agradecer as 400 pessoas, quantos assistiram aí, não dá nem para nominar todas as pessoas, né? Mas o objetivo dessas webinars é realmente trazer a informação para todos, né? E é importante agora, o mais importante, o que a pandemia trouxe para nós, né? De que a gente pode reunir praticamente quase 500 pessoas assistindo uma palestra dessa, o que não seria possível presencial. E eu não sei também se com toda a agenda das pessoas que nós fizemos os convites, se fosse presencial, isso seria possível. Então, eu acho que é uma oportunidade única para toda a comunidade, não só a comunidade da Unesp, a Unesp está apenas organizando o evento, né? Mas ele está sendo aberto ao público, que é transmitido pelo YouTube. Isso proporciona que a informação vai mais longe, né? Então, muito obrigada aí por essa representação maciça aí, né? Eu fiquei muito satisfeita mesmo, né? Então, Aldir, amanhã estamos no nosso grupo de trabalho, amanhã estamos juntos. Juntos. Deixa eu falar uma coisa. Realmente, aqui afasto as palavras para o professor Aldir falar do Carlos, o presidente do Diretório Nacional do FOPROP, presidente do FOPROP. Eu faço parte do Diretório Nacional, eu não conhecia o professor Carlos.
conheci a partir desse ano. É impressionante uma pessoa tão empenhada para lutar pelos direitos de todos os pós-graduandos e docentes. Eu, inclusive, estou num grupo de trabalho que está discutindo PROAP e PROEX, que eu fui indicada pelo FOPROP, pelo professor Carlos, né? Então, é assim, é impressionante, né, como a representação que o FOPROP tem, a importância que ele tem, não só na CAPES, mas no CNPq, em todos os órgãos. Então, muitas coisas. Ontem eu tive uma reunião sobre fusão com os 5 PPGs que foram autorizados à fusão. Eu não sabia responder relativo às bolsas do CNPq. Mandei uma mensagem para o professor Carlos, ele na hora respondeu. É uma pessoa extremamente comprometida com a pós-graduação desse país. Quero deixar aqui também o meu agradecimento ao professor Carlos. Para quem não conhece, ele é pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, né? É uma pessoa excepcional. Nós íamos coordenar esse ano, né? Se não tivesse tido a pandemia, era para ter tido o FOPROP Sudeste organizado pela Unesp, né? Ia ser na reitoria em São Paulo, mas infelizmente, como veio a pandemia, era para ter sido em maio, tudo foi cancelado, né? Então, muito obrigada de novo e espero vocês todos amanhã, às 14h30, para conversar um pouco com o professor Bob, né, e escutar tudo que ele vai falar aqui para nós, tá? Até logo e muito obrigada. Tchau, gente.